Nós vamos meditar nesses dois versículos, 15 e 16, do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Vou repetir. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Esses dois versículos são o anúncio de uma transição. A carreira ministerial de um homem de Deus está prestes a se findar, e o Senhor nosso Deus anuncia a ele quem será o seu substituto. Este homem que está terminando essa jornada ministerial é o profeta Elias. E quando este nome é mencionado, nós precisamos intensificar a nossa atenção. Por quê? Porque Elias se destaca entre os profetas, mesmo não tendo escrito um livro no cânon sagrado. A maioria dos outros, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 16 escreveram, porém Elias, mesmo sem escrever, se destacou, humanamente falando, no cenário veterotestamentário. Segundo aquilo que a tradição cristã acredita, ou boa parte dela, uma das duas testemunhas da grande tribulação de Apocalipse 11, uma será Enoque e a outra o profeta Elias, pois os dois não morreram, tanto Enoque como Elias foram arrebatados. Esta trajetória ministerial do profeta Elias inicia-se num momento muito caótico na terra de Israel. Um dos 19 reis que o Reino do Norte teve atendia pelo nome de Acabe. E este Acabe conseguiu ser um rei reprovável diante de Deus, mais do que os outros 18. Ele se afastou de tudo aquilo que agradava a Deus, e se não bastasse isso, ele se envolveu naquilo que a Bíblia chama de jugo desigual. Ele foi até a Fenícia, mais precisamente Sidom. Ele trouxe a rainha daquele lugar, que atendia pelo nome de Jezabel, para ser sua companheira, sua esposa. E durante 22 anos, de 876 a 854, o cedro esteve na mão dele, e esta mulher, sua companheira,
influenciou os israelitas a abandonarem a lei mosaica, a abandonarem o temor do Senhor e a abrangirem, ou seja, a abraçarem a idolatria. Nessa influência, duas coisas precisam ser mencionadas. A primeira é a identidade do deus pagão do sexo masculino, que atendia pelo nome de Baal. Este Baal era, de fato, tanto na Fenícia como na terra dos cananeus, o mais famoso dos deuses. E ele, esse deus Baal, na mitologia deles, também tinha uma esposa que atendia por 3 nomes: poste ídolo, Azera ou Astarote. Os nomes são diferentes, mas a identidade dessa entidade pagã era a mesma: Baal, sexo masculino; sexo feminino, poste ídolo, Azera ou Astarote. A influência foi tão intensa que os filhos de Israel deixaram o concerto do Senhor. Os filhos de Israel derribaram todos os altares construídos ao céu, e os profetas que Jezabel não conseguiu influenciar, ela matou. É nesse cenário de idolatria que aparece a figura do profeta Elias. No capítulo 17, verso 1, ele vai até o monarca e diz a ele que o cerne da crença baalista seria estocado, seria eliminado. Por quê? Porque Baal era tido como deus da plantação, Baal era tido como deus da chuva. Então Elias se apresenta diante do rei e diz para ele que Deus iria cortar, fechar, lacrar embaixo o orvalho. Não haveria orvalho, o orvalho vem de baixo. E Deus também trancaria, lacraria em cima. Não haveria chuva sobre Israel, senão segundo a palavra deste profeta. O GPS divino direciona Elias para um ribeiro, que a Bíblia chama de ribeiro de Querite. Etimologicamente, Querite significa cortar rebarbas. Elias está sendo usado por Deus, mas Elias ainda não é o homem que Deus quer. Deus ainda está lapidando o profeta Elias. Milagrosamente, a providência divina sustenta ele nesse ribeiro, através da água do mesmo e de corvos. Parece até assustador afirmar isso, porque, segundo se sabe, corvos comem os seus próprios filhotes quando estão com fome. Mas Deus disse que usaria essa questão improvável de provisão, que seria os corvos, para trazer pão e carne a ele pela manhã, e pão e carne à tarde. A Bíblia diz que, passando alguns dias, o ribeiro se secou, e Deus novamente coloca Elias no banco do passageiro e assume o volante, dizendo a ele que é para ele sair dos termos de Israel e ir residir, ter uma estadia na terra de Jezabel. Se você ler a palavra Serepta e continuar lendo, está escrito que é de Sidom. A Fenícia tinha 2 principais cidades, Tiro e Sidom. Deus escondeu Elias no território de Jezabel e disse que providenciaria tudo que ele precisasse para aquela estadia. E ele vai até uma viúva, a encontra à beira da morte, libera uma palavra profética sobre esta viúva, e o Senhor providencia farinha e azeite. Passando algum tempo, o filho dessa mulher entra em óbito, e a Bíblia diz que ela sinaliza que a culpa disso é do profeta Elias. Ele ora pelo menino, e aqui nós temos um agravante. Antes de Elias, a Bíblia não menciona ninguém orando por uma ressurreição. A Bíblia narra muitas ressurreições.
Eliseu ressuscitando o filho da sunamita. A Bíblia diz que o homem ressuscitou quando caiu na cova dele. A Bíblia diz que quando Jesus disse consumado está e rendeu o Espírito, muitos ressuscitaram. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, ressuscitou a Eutico. E a Bíblia fala sobre 3 ressurreições que foram ministradas por Jesus. Uma, eu vou chamar de velório, uma no velório da filha de Jairo. Ou seja, o corpo havia acabado de entrar em óbito e ele foi lá e ressuscitou. Segundo, no caminho do cemitério, Lucas 7,11, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E a outra foi dentro do cemitério. Veja que interessante, ele se encontrou com a morte no velório, ele se encontrou com a morte no caminho do cemitério e ele se encontrou com a morte dentro do cemitério. E nas 3 situações a morte teve que se dobrar diante dele, porque ele disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas Elias não tinha precedentes de alguém orando por uma ressurreição. Mesmo assim, ele invoca o nome do Senhor, e o Senhor ressuscita aquele moço. Já entrando no capítulo 18, o Senhor pede a ele que ele vá até o Monte Carmelo e desafie em um confronto religioso os profetas de Baal e os profetas de Azera. São 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Nesse desafio, Elias, junto com os profetas, neste momento, ele dá a eles alguns benefícios, dá a eles alguns privilégios, dá a ele algumas coisas para que depois eles não digam que foi favoritismo de Elias. Primeiro, a Bíblia deixa-nos claro que a idolatria a Baal era tão grande acerca da lavoura, que segundo a crença daquele tempo, Baal era ou tinha sua residência no Monte Carmelo. Os adoradores de Baal acreditavam que a casa de Baal era no Monte Carmelo. Então, em uma linguagem esportiva, Elias está jogando fora de casa. Por quê? Porque o território que ele está é tido como a casa de Baal. Segunda desvantagem, ele pede para eles escolherem um animal. Ele pegou 2 animais e disse: vocês vão invocar um sacrifício com um animal e eu vou invocar com outro. Mas ele disse: para que vocês não digam que só aconteceu comigo por causa do animal, pode escolher o animal primeiro. Essa é a segunda desvantagem. Terceira desvantagem, Elias estava na minoria. Havia 850 homens e só ele e o moço. Quarta desvantagem, o tempo dos profetas de Baal e de Azera invocarem a Baal foi maior do que o tempo dele. Eles clamaram aproximadamente das 9 horas da manhã até a oferta de manjares ao meio-dia. Eles tiveram um longo período para clamar a Baal, mas Baal não respondeu. Porque Baal tem pé, mas não anda, tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, e se torna semelhante a Baal quem o adora. Mas o nosso Deus tem pé e anda, tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, porque Jeová não é o maior dos deuses, Jeová é o único Deus que existe em todo o universo. Glória seja dada ao nome dele. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que eu sou o seu servo e que segundo a tua palavra fiz eu todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me para que este povo saiba que tu és Deus e fizeste o seu coração tornar para trás. Quando ele acabou de orar 56 palavras, o fogo desceu do céu, consumiu o pó, a lenha, as pedras, as águas, o sacrifício, e todo Israel gritou: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Ele não é o maior dos deuses, Ele é o único Deus que existe. Após isso, ele mata os profetas de Baal, os 450. O verso 1, 2, 3 e 4 do capítulo 19 diz que a informação sobre o morticínio chegou aos ouvidos de Jezabel. E Jezabel envia um mensageiro a ele dizendo que ela lutará, em linguagem nossa, com unhas e dentes, para matá-lo o mais breve possível. Estranhamente, o homem que acabou de matar 450 homens, com certeza não sozinho, sente essa ameaça, abandona o seu moço e sai de um extremo em Israel para outro. Passa em um pé de zimbro, pede a morte. Um anjo, um malaquim enviado, dá a ele pão e água. Ele torna a dormir. O anjo, segunda vez, dá a ele pão e água e diz: levanta, come e bebe, porque muito comprido será o seu caminhar. Com a força daquela comida, geograficamente falando, ele anda do pé de zimbro à caverna 320 quilômetros, em 40 dias e 40 noites. Quando ele está na caverna, o Senhor Deus permite 3 manifestações da natureza: um vento, um fogo e um terremoto. Mas a Bíblia diz que Deus não estava nessas manifestações, e em quarta instância uma voz mansa diz a ele: saia para fora, Elias. Quando ele sai, a voz diz: o que tu fazes aqui? E ele responde: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor nosso Deus, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas. É nessa hora que a voz divina diz a ele os 2 versículos que nós lemos: vai, volta pelo teu caminho. Este caminho não era o meu. Você vai ter que retornar lá aonde você assumiu o volante, lá onde você tomou a situação nas tuas mãos, e de lá nós vamos recomeçar. E eu vou lhe dar 3 tarefas. Primeira, você vai ungir a Azael, rei sobre a Síria. Segunda, você vai ungir a Jeú, rei sobre Israel. Terceira, você vai ungir a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, profeta em seu lugar. Nesses 2 versículos aqui, depois de criar esse contexto, eu gostaria de ministrar a palavra de Deus ao seu coração, falando sobre 2 coisas nesses 2 versículos, que se a gente quiser melhorar a nossa vida com Deus em 2020, nós vamos ter que lutar para colocar em prática. Existem 2 coisas nesse versículo, depois desse contexto, dessa introdução, que Deus irá falar comigo e contigo, que nós vamos ter que lutar em 2020 com unhas e dentes para colocar em prática, porque fazendo isso, vamos melhorar o nosso relacionamento com Deus e alcançar as promessas que Ele tem para nós. Faça assim com a sua mão e diga: Deus, eu preciso melhorar. Primeira coisa, abra sua Bíblia em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Encontrou? Olhe para mim. Jesus falou comigo no início do ano. Comigo. Eu disse a Ele o que Ele esperava de mim neste ano. O que eu poderia fazer para viver milagres, cuidado, ampliação, cumprimento de promessas.
E dentre o leque de coisas que ele me disse, porque primeiro eu tenho que viver para depois propagar, eu quero falar sobre duas, e a primeira, não se espante. Jesus disse para mim que antes que eu peça para Ele coisas novas em 2020, eu tenho que pedir para Ele me ajudar a terminar o que eu comecei em 2019. Jesus disse para mim que nós cristãos, a despeito de sermos ungidos, escolhidos, separados, ceiarmos, cantarmos, congregarmos, nós somos pessoas que deixam muitas coisas pela metade. Deus está dizendo para nós que aquilo que a gente iniciou e não terminou é para a gente retornar lá, se empenhar e terminar o que a gente iniciou. A gente vê uma situação, coloca dinheiro, tempo, entusiasmo. Quando começa a aparecer os espinhos na situação, a gente larga e já coloca o coração em outra coisa e deixa lá sem terminar. Aí coloca tempo, dinheiro, entusiasmo aqui. Quando começa a aparecer espinho aqui, a gente abandona aqui e vai para ali. E daqui a pouco nós estamos com uma, duas, três, quatro, múltiplas coisas que nós iniciamos e não terminamos. Deus está dizendo para mim e para ti que tudo aquilo que a gente iniciou e não terminou, Ele vai nos ajudar a retornar lá e terminar, porque Deus não deixa nada pela metade. Segunda coisa, é uma palavra profética. Deus está dizendo que tudo aquilo que você começar nesse ano, Ele vai te ajudar a terminar. Você não vai deixar nada pela metade. Deus falou para Elias ungir 3 pessoas. Quantas? 3. Elias disse que não haveria chuva e não houve. Elias foi sustentado com corvos. Elias ministrou uma providência. Elias ressuscitou um menino. Elias orou e o fogo desceu do céu. Elias orou e veio chuva. Elias tem espiritualidade, e Deus está dizendo: não está faltando oração, não está faltando jejum, não está faltando empenho espiritual. O que está faltando é a gente acordar que Deus está colocando as ferramentas na nossa mão e está colocando projetos diante de nós, mas todas as vezes que o espinho aparece, eu abandono aquilo que Deus tem e coloco o coração em outra coisa. Deus está dizendo a você que está querendo desistir, parar, porque algo não está acontecendo da maneira que você espera. Deus manda ele dizer: continua aonde eu te coloquei, porque se não fosse para terminar, eu não tinha nem começado. Se eu comecei, eu vou até o final contigo, mesmo que a situação seja contrária. Por favor, seja a boca de Deus para alguém do seu lado. Diga: não desista. Deus não vai deixar pela metade. Diga isso com mais ênfase. Diga para ele: não desista. Deus não vai deixar pela metade. Você não acha que se não fosse de Deus, Ele já não tinha te avisado no início? Não coloque tempo nisso, entusiasmo nisso, não invista nisso. Isso aí é uma perca. Mas se Deus falou, confirmou, por que é que você quer abandonar? Você já era para você estar melhor profissionalmente. Por que não está? Faça uma recapitulação nos últimos anos. O tanto de coisas que você abandonou pela metade. Já era para você ter se formado. Por que não se formou? Porque abandonou pela metade. Já era para você estar melhor. Deus falou para Elias: Elias, você vai ungir a Azael, vai ungir a Jeú e vai ungir a Eliseu. Mas a Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo 8, que quem ungiu a Azael foi Eliseu. A Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo 9, que quem ungiu a Jeú foi Eliseu.
Mas Deus mandou quem? Elias. Só que Elias é uma pessoa espiritual, mas não é uma pessoa que está atenciosa a terminar o que começa. Vamos ler o que Jesus disse aí no verso 28. Olha a importância disso. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que o virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pode acabar. Jesus está falando sobre esse princípio nosso, pejorativo, de iniciarmos as coisas e não concluirmos. E Jesus está dizendo que haverá uma zombaria de quem nos rodeia se a gente não concluir, dizendo: ele não terminou, ele não concluiu, ele não teve meios. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Levante a sua mão para receber. Deus manda lhe dizer que tudo aquilo que você iniciar, você vai terminar, e que ninguém vai passar por você te zombando, dizendo que você não terminou. A palavra é essa: o Deus que mostrou que Jerusalém está sem muro e sem porta, é o mesmo Deus que vai te liberar para ir lá, é o mesmo Deus que vai preparar material, e é o mesmo Deus que vai pegar Sambalate e Tobias no dia da inauguração e mostrar para eles que o Deus que começa a boa obra é fiel para terminar. Ninguém vai zombar da tua reforma, ninguém vai zombar do teu empreendimento, ninguém vai zombar da tua vida espiritual. Deus está dizendo: tu, porém, vai até o fim. Receba essa palavra. Toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá, porque aquilo que você começar, Deus vai te ajudar a concluir. Chega de deixar pela metade. Começou o banheiro, não corre para a sala sem antes terminar o banheiro. Termina lá. Ninguém vai zombar de você em 2020 dizendo que você começou algo e deixou pela metade. Deus manda lhe dizer que o Deus que abre é o Deus que mantém e vai até o fim. Retorne ao capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Vamos para a segunda lição que Deus tem a nos ensinar. Precisamente o verso 16. Por favor, deixe o seu coração muito sensível para você absorver o que Deus vai falar agora. Muito sensível. Porque, oh Deus, como a gente precisa melhorar nisso aqui. O final do verso 16 diz assim: também a Eliseu, filho de Safate, de Abel meu lar, ungirás profeta em seu lugar. A partir do verso 19 ao 21, desse mesmo capítulo, Elias vai até a fazenda onde Eliseu está trabalhando. Deus mandou ele lá. E desde a Grécia, havia já o costume de separar jovens. Jovens se reuniam em um lugar, assim como a parábola dos trabalhadores, mas a nível profissional. Jovens se reuniam em alguns lugares e alguns mestres iam lá e diziam assim: ó, me segue, se torna meu discípulo a partir de hoje. Esse chamado para o discipulado, ele não nasceu no cristianismo. No cristianismo teve o seu ápice. Não houve nenhum líder como Jesus. Então,
Deus está dizendo, redobre sua atenção, Deus está dizendo a Elias: Elias, tu orou para que não chovesse, não choveu. Tu foi alimentado por corvos. Tu ministrou multiplicação. Tu ressuscitou uma criança. Tu fez fogo descer do céu. Tu orou para que a chuva viesse, a chuva veio. Eu se manifestei a ti na caverna. E eu estou dizendo para ti agora, quem vai ser o seu substituto? Quem vai fazer o que você fez e um tanto quanto? O nome desse homem é Eliseu. E você vai sair daqui e vai em direção a ele. Sabe o que eu esperava que acontecesse? Que Elias saísse da caverna, fosse até Eliseu e dissesse para Eliseu: Eliseu, eu estava numa caverna agora, e o Deus Todo-Poderoso me disse que você vai ser o meu substituto, que você vai ser usado poderosamente. Mas não foi isso que Elias fez. Elias chegou até Eliseu e não abriu a boca dizendo o que Eliseu seria, só disse: me segue. Isso é muito importante. Por quê? Pastor, o senhor poderia orar para que Deus revelasse ao senhor o que eu vou ser no futuro? Eu vou dizer para você de todo o coração: Deus só revela o necessário. Por quê? E é aqui que eu quero que você entenda. Se eu souber muito o que eu vou ser no futuro, eu perco a concentração daquilo que eu estou fazendo no presente. E aquilo que eu vou ser no futuro depende muito do que eu estou sendo no presente. É por isso que eu acredito que Josué, até certo ponto, não sabia que seria o substituto. Ele está sendo um bom servo, está ajudando. E quem sabe estraga você chegar nele e dizer assim: quando aquele ali faltar, é você que está no lugar. Irmão, se eu estou limpando o chão, sabendo que eu vou ser presidente da república, eu vou tirar minha concentração de limpar o chão, irmão. E tem gente que se perde nisso, porque tem tantas promessas lindas daquilo que vai ser, e não se concentra no que está sendo no presente. A vida é um ciclo, irmão. E Deus só fará você ser lá na frente, porque você está se concentrando no que você está fazendo aqui. A Bíblia diz que quando ele chegou na frente de Saul, Saul disse: você não pode matar Golias. E ele disse: o seu servo matava urso e matava leão, defendendo a ovelha. Antes de Davi saber o que ele seria, ele matava urso e matava leão. Depois que a unção foi derramada, Deus já tirou ele de lá, porque ele não ia conseguir se concentrar em matar urso e matando leão, sabendo que ele seria o rei de Israel. Se concentra no que você está fazendo e coloca o resto na mão de Deus. Se Deus colocou você para limpar o banheiro, limpe como se fosse o banheiro da tua casa. Se Deus colocou você para ficar na cozinha, cuide como se fosse a cozinha da sua casa, e deixa Deus ser Deus na tua vida lá na frente. Não se perca, porque existem promessas condicionais. Você fazendo bem hoje, você será amanhã resultado daquilo que você está sendo hoje. Não tem como ser um bom pastor se você foi um péssimo diácono. Tire a cabeça do pastorado, porque é melhor ser um diácono que sabe ser pastor do que ser um pastor que não sabe ser diácono. Se concentre no estágio que você está hoje. E grave o que eu vou lhe dizer: existem coisas preparadas para o teu futuro que é melhor você não saber. É melhor você continuar trabalhando, continuar gemendo e deixando Deus ser Deus na sua vida, e preparando algo para você. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem que está limpando o chão, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem pode adorar ao Deus que trabalha longe do teu alcance visual? A mandará vassoura, mandora bederabai.
Eliseu está servindo Elias sem saber que ele vai ser o substituto. Tem coisas que todo mundo já percebeu, só não fala para você porque vai te estragar se você souber. Deixa você no seu cantinho aí pagando o seu preço. Deixa você no seu cantinho aí fazendo história. A capa que está no ombro do homem vai para a tua, mas é melhor você não saber. É melhor você continuar trabalhando naquilo que você está fazendo. Levante a sua mão e diga: Deus, me ajude a se concentrar no que eu estou fazendo, porque eu estou colocando o futuro nas tuas mãos. Deixa eu lhe dizer algo. A vida de José é composta por 6 sonhos. 6. 2 dele, um do copeiro e um do padeiro, e os 2 de Faraó. 6. 4 deles têm data. Ele disse para o copeiro: em 3 dias tu volta ao teu cargo. Ele disse para o padeiro: em 3 dias o senhor vai morrer. E ele disse para Faraó: 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Mas os 2 dele não têm data. Por quê? Porque Deus quer que ele se concentre na casa de Potifar. Porque a experiência da concentração na casa de Potifar vai dar a ele ferramentas para ser governador. E se ele não ficar aqui, irmão, não está demorando não. É tratamento de Deus para te dar experiência, você vai precisar dessa experiência. Ah não, pastor, eu queria que acontecesse hoje. Irmão, o que Deus te prometeu não vai vir carregado somente de privilégios não. Vai vir carregado de responsabilidades. E quando você pegar um negócio na mão, você vai dizer: poxa, como é que faz isso aqui? Eu faltei nessa aula. Pois é, você teve pressa. Tivesse ido devagar, você tinha assistido a aula e você sabia como é que lidava com isso. Não é demora. Deus está te tratando e te preparando. Por isso, por favor, se concentre no que você está fazendo agora. Você vai precisar dessa lição lá na frente. Uma das pastoras que eu lidero, sua parenta, chamou ela para ir no monte. Vamos no monte, fazer um propósito pela nossa família. Deus colocou no meu coração, com muito respeito às variadas crenças sobre se ir ou não ao monte. Aí ela chamou essa pastora e disse: vamos comigo, não quero ir sozinha. E elas foram. Descendo no monte no último dia, ela disse: vamos orar, porque Deus me mostrou 3 caixões no meio da nossa família. Se concentre no que você está fazendo agora. Suas experiências de agora, mesmo que sejam dolorosas, servirão de cura para alguém lá na frente. Se concentre. E quando Deus mostra caixões, a gente já pensa nas pessoas mais velhas, né? Essa moça que convidou a pastora para ir no monte tinha 3 filhos. Em menos de 5 meses, 2 filhos morreram. E a mãe morreu. Deus estava chamando ela para o propósito. Ela pensou que era em prol de alguém da família, sem saber que era para ela mesma. Foi doloroso, sofrido. Há 3 meses atrás, isso já tem muitos anos, há 3 meses atrás, uma pessoa da família que mora lá no Paraná, me parece que o filho foi comer algo e engasgou uma criança e morreu. O pessoal da família aqui em São Paulo se posicionou para ir até lá para consolá-la.
E no meio da organização alguém disse: o que a gente vai chegar lá e falar para ela? Aí eles lembraram dessa moça da família, que há anos atrás tinha perdido os 2 filhos e a mãe. Ligaram para ela e disse: você vai para o Paraná. Ela disse: por que eu? Porque a única pessoa que vai saber falar na prática para ela o que ela está sentindo é você. Você vai poder dizer para ela: eu já passei pelo que você passou, e eu estou aqui para ser cura e remédio para a sua alma. Deus te colocou do lado desse encarregado, prepotente, arrogante, para te ensinar a não ser como ele lá na frente, quando ele te colocar neste cargo. Se concentre. Você está trabalhando muito, recebendo pouco. Você está se esforçando e parece que não tem retorno. Deus está dizendo: eu sei aonde eu vou lhe colocar, eu sei onde eu vou lhe pôr, mas eu preciso que você se concentre no que você está fazendo agora, porque eu vou usar isso como base naquilo que eu vou lhe dar lá na frente. Quando chegaram na prisão, disseram: José, o faraó mandou lhe chamar. Quando ele chegou na frente de Faraó, o Faraó contou os sonhos e ele disse: as vacas e as espigas são 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Vem 7 anos de fartura sobre o Egito e depois 7 anos de escassez. Faraó olhou para ele e disse: você revelou o sonho, você pode me dar uma estratégia para vencer isso? Sabe de onde ele tirou a estratégia? Da administração da casa de Potifar. Sabe de onde ele tirou a estratégia? Da administração da prisão, quando o carcereiro entregou a chave na mão dele. Deus está dizendo para você: pare de se preocupar um pouco com o seu futuro e se concentre no que você está fazendo hoje, porque o que vem por aí é tão grande. Se você pudesse contemplar, o que vem por aí é tão especial. Encurve a sua cabeça.